Glória a Deus, irmãos, boa tarde. Nós estamos aqui para fazer mais uma gravação, né? Mais um vídeo aí. Eu e o meu pastor presente, irmão Juscelino, né, irmão? Nós estamos aqui para falar da obra de Deus. Nós estamos aqui para falar da palavra do Senhor Jesus, né? A qual ele nos incumbiu essa missão. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê será condenado. Então nós estamos aqui para fazer essa missão, para fazer o ID de Jesus, né, irmão? Aproveitando todos os canais de comunicação, né, que nós podemos ter, para levar a palavra de Deus, a palavra que salva, a palavra que cura e a palavra que liberta. Glória a Deus, pastor Senhor. Glória a Deus, paz do Senhor, todos que estejam conosco agora nos assistindo, todos aqueles que vão ver o nosso vídeo aí no canal no YouTube e outras plataformas, né? Eu venho desejar para os irmãos que Deus venha abençoar a vida de vocês, né? Graça e paz a todos os irmãos, né, que estão conosco aí, né? E que esse canal seja uma bênção na vida de vocês, né? Que nós venhamos trazer, né, a palavra de Deus, a inspiração dele, nunca nossa, irmão. Nós estamos aqui com o intuito de trazer a palavra de Deus, tá bom, irmão? Pode comentar aí nos comentários, pode criticar, né, com todo o respeito, né? Isso, pode ser sim, com respeito a gente consegue Glória a sim Deus. entrar no diálogo, né, irmão? Então, fique à vontade no nosso canal. Dê a sua opinião, É. né? Dê a sua opinião sobre a palavra que vai ser pregada, que vai ser proferida para a sua vida, né? Isso. Se inscreve no canal também, aperta ali o sininho ali, né? Para ter as notificações ali, né? E compartilha e dá o teu comentário aí, dê a tua opinião sobre a palavra, se você gostou da palavra, se você não gostou. Também nos ajuda também no assunto que você gostaria que nós falássemos também, né? Você pode dar aí a tua opinião aí do assunto ali, né? Glória a Deus, sua sugestão ali do que você gostaria que fosse falado aqui, né? Nós também vamos colocar também vídeos também de cultos que nós damos, né? Vídeos também de pregações que nós vamos gravar na igreja lá também, né? Para Deus ampliar mais o nosso horizonte. Glória a Deus, porque nós estamos aqui, irmãos, não para ficar parado, nós estamos aqui para nos mover pela obra de Deus, né, irmão? Nós temos chamado, Deus nos escolheu, Deus escolheu você também, você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo, né, através do YouTube, do Face. Então você sabe, Deus colocou nas suas mãos e nas nossas mãos, nós fomos incumbidos de levar a palavra de Deus às pessoas, aos necessitados. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus, santo é o nome do Senhor. Estamos então à disposição do irmão, assim como o irmão aí, Valdir deixou claro aí, né? Nosso presbítero, já estou profetizando. Glória a Deus, eu aceito. Em nome do Senhor Jesus. O nosso diácono Glória aí, né? Deus. Que Deus venha abençoar a vida dele também neste momento, né? Todos nós que estamos aqui trazendo essa palavra e que os anjos do Senhor neste momento comecem, né, nos guardar, né, enviado por Deus, né, com a ordem de Deus, é claro, né? Tudo é a ordem dele, né? Nenhuma folha cai no chão sem a ordem dele, né, irmãos? Glória a Deus. Então nós estamos aqui pela ordem dele, né, de pregar o evangelho, levar a toda criatura. E esse canal é um canal, né, que vai levar, né, de alguma maneira, né, a todo mundo, aquele que quer ouvir, né, irmão? Aquele que passar por esse canal vai estar nos assistindo. Glória a Deus. E hoje nós vamos falar do assunto, né, que eu e o irmão estavam conversando antes de começar a abrir o canal, né, antes de nós entrarmos no ar, né, conversando, né, sobre o que nós poderíamos falar. E o Espírito Santo já nos conduziu mais ou menos, né, e nós vamos deixar ele nos conduzir até o final desse vídeo, que os irmãos aguardem conosco, fiquem conosco, né, vamos ter também o momento das orações no finalzinho, né, vamos estar orando por todos e por nós, né, Glória e que a Deus Deus. venha abençoar a família de vocês, né. É verdade. Eu gostaria também de começar mandando um abraço, né, para todos que estão nos assistindo aí. Também um abraço aí, um paz do Senhor aí para a irmã Claudinara, para o irmão Leandro, para os meus filhos aí, a Ana Luísa, o Rafael, né, a irmã dos meus filhos ali, a irmã Leandra, né. Eu gostaria também de mandar um abraço aí para o irmão Carlos, né, o pastor Leandro ali, do pessoal ali da casa ali, Casa de Oração Bom Pastor. E para todos os obreiros da casa de Deus, para todos os pastores, missionários, todos os irmãos que estão nos assistindo. Eu gostaria que os irmãos também, irmão, ali nos comentários, os irmãos colocassem os nomes dos irmãos para oração. Quando nós fizermos a oração e para nós fazer menção de alguns nomes. Claro, nós não vamos poder fazer menção de todos, mas vamos fazer menção de alguns nomes aí que o irmão quiser aí colocar aí nos comentários aí no próximo programa lá, semana que vem, nós já vamos começar a fazer menção de algumas orações e os comentários dos irmãos também, os comentários que nós mais gostamos, nós vamos comentar também, né, irmão? É verdade. Vamos comentar aqui, né, para estar mais
né, com os irmãos, junto com os irmãos, glória a Deus, né? E nós estávamos mesmo aqui comentando sobre um assunto, né? E o assunto, a palavra de Deus, era uma palavra séria, né, irmão? Então nós não podemos simplesmente falar aquilo que nos vem à cabeça, né? Simplesmente falar um assunto, jogar no ar e achar que é assim. Não, a palavra de Deus é uma coisa séria, ela é santa. Deus, ele é santo e as coisas dele é santo. Tem que ser feito tudo com ordem e decência. Nós temos que ser assim, irmão. Nós temos que ter um respeito tremendo pela palavra de Deus. Não é assim falando que nós achamos que é. Não, temos que ter primeiramente oração, busca, né, pastor? Verdade. Tá consagração ali, estudar bastante a palavra de Deus. Tem pessoas que não gostam de estudar, dizem que não é de Deus estudar. Não, irmão, é de Deus estudar a palavra de Deus. Jesus mesmo falou que é para nós buscar nas escrituras, porque as escrituras falam dele. Há uma diferença entre o conhecimento e a sabedoria. O conhecimento, irmão, é uma coisa que você busca. Você ora para Deus e você lê, você estuda. Isso é o conhecimento, o buscar, o ler, estudar, ler a Bíblia, livros de teologia, a história circular sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre o que aconteceu. Isso é muito importante. Estudar teologia, isso aí é muito importante, né? Agora, a sabedoria vem do céu. Aí a sabedoria só orando e jejuando e pedindo a Deus. Vamos dar um exemplo do que seria a sabedoria, varão, e o que seria o conhecimento. Sim. Glória a Deus. Com conhecimento nós descobrimos, pela ciência, que o tomate, ele é uma fruta. Não é um legume. Ele é uma fruta. E com sabedoria, nós pegamos o tomate e coloquemos ele na salada dos legumes. E não na salada de fruta, mesmo ele sendo uma fruta. Essa é a diferença entre o conhecimento e a sabedoria. E por que a gente pede as duas coisas? Porque a gente tem que unir o conhecimento que a gente busca estudando, se esforçando, glória a Deus, né? E a sabedoria que vem no alto, para nós aprender a usar ela, a se expressar com ela, a orar. Não é verdade, pastor? Verdade. Nós temos um exemplo de sabedoria na Bíblia, irmãos. O rei Salomão, né? Ele estudava até os insetos, formigas, né? Todos os animais ele estudava, e é um modo de estudar da época. Hoje, qual é o nosso modo de estudar? É também dessa maneira, né? Observando a natureza, observando as coisas de Deus, mas também, né, nós temos aí pastores, professores para nos ensinar teologia, né? Mas não para quê? Não para ser mais santo do que os outros, não. Para ter um conhecimento, né, irmãos? E daquele conhecimento nós usar a sabedoria, né, que vem do alto, que nem o irmão falou. Glória a Deus. Entendeu? O estudar é uma coisa, a ciência, né? Tem a ciência de Deus, tem a sabedoria, né? E nós buscamos a sabedoria de Deus, né? E o estudo da terra, né? Onde Deus deu sabedoria para os professores estar nos ensinando, né? E nós passando para frente, entendeu? Os estudos circular, né? Que se fala, né? Os estudos circular. E como o varão falou aí de Salomão, Salomão era botânico, né? Salomão ele era poeta, né? Salomão ele tinha uma largueza de coração. Eu vejo quando se fala largueza de coração, se fala de entendimento, de compreensão das coisas, entendeu? De entender que muitas vezes as pessoas eles não querem falar de ciência. Não, eu sou crente, eu creio em Deus, não, para mim ciência é contra Deus. Não funciona assim, irmão. A gente tem que saber e ter consciência de tudo. Porque sem ciência nós não teríamos, por exemplo, celular. Sem celular nós não poderíamos gravar esse vídeo. Glória a Deus, não é verdade? Sem a ciência nós não faríamos comida, o alimento. Porque o cozinhar é uma ciência. Sim. O escrever é uma ciência. A medicina é uma ciência. Né? Então muitas vezes a gente fica criticando o cientista, fica criticando aquilo, muitas vezes não sabe porque eu sou de Deus. Amém, irmão? Eu também sou de Deus, nós somos espiritual, todos nós somos espirituais, mas nós temos que saber que nós estamos vivendo no mundo físico e nós vivemos também no mundo espiritual ao mesmo tempo. Sabe? Nós vivemos no meio dessas duas forças, entendeu? Espirituais muito fortes. Sabe? Então nós temos que aprender a conviver com isso e abranger, essa é a palavra certa, né? E ter consciência de que nós temos que viver esses dois mundos. Só que uma coisa que a gente tem que viver esse mundo, mas sem viver o pecado desse mundo. Né? Isso foi o que Lúcifer ofereceu a Jesus, a glória do mundo, a riqueza desse mundo que envolvia o que? Os prazeres, a luxúria, os pecados desse mundo, né? Porque
se nós for viver sem ciência, irmãos, vamos mudar assim, ó, vamos botar essa frase, desculpa, tá, varão, já passo pro varão a palavra. Se nós for viver, tirar tudo que é mundano das nossas vidas, não sei como a gente viver nesse mundo, né? Se nós tirar tudo que é profano, não tem como nós viver nesse mundo. Por isso que Jesus orou. O que Jesus orou? Jesus orou dizendo: Pai, eu te peço que não tire eles do mundo, mas os ajudem no mundo. Essa é a oração. Tá? Eu posso dar um exemplo de um povo. Tinha um povo em Jerusalém que eles se consideraram muito santo, isso antes de Cristo. Muito santo, e esse povo, por eles se considerarem mais santo que os outros, eles se apartaram de Jerusalém e foram viver no deserto. E lá eles ficaram. E veio Jesus, né, com a promessa de que não sai de Jerusalém até que no alto seja revestido de poder. Veio o batismo no Espírito Santo, veio o dom do Espírito Santo, veio a promessa que se escreve do lado do livro de Joel, no dia dos Atos Apóstolos, e esse povo que se considerava tão santo, não recebeu a promessa porque estava fora do plano de Deus. Ou seja, a gente tem que aprender que a gente não pode olhar nem para a esquerda e nem para a direita, ou seja, a gente não pode ser fanático, glória a Deus, né? Mas também a gente não pode ser muito doido. A gente tem que haver um meio termo. A gente não pode cair demais no mundo, mas também a gente não pode ser muito fanático. Entendeu, irmão? É isso que quer dizer. Tem que haver um equilíbrio, né? Glória a Deus, pastor. Sim, o Espírito anda junto com a ciência, né, irmão? O que acontece com nós que vamos pregar a palavra, aquele que prega a palavra, né? Eu já vi pregadores dizer: hoje eu estou 100% do Espírito Santo, irmãos. Eu acho errado, alguém pode ter contra mim sobre o que eu estou falando agora. Tu nunca está 100% quando tu vai pregar a palavra. Se tu tiver 100%, não precisa tu pregar, irmão. O Espírito Santo prega sozinho. Se ele te incumbiu a tu levar a pregação, não é 100% não, Espírito Santo. Tu tem que ter a tua parte, tem que ter o estudo, saber que tu está falando. O Espírito Santo vai te conduzir aquilo que tu escolheu, né? E ele vai te levar a pregação mais certa que ele quer levar para a igreja. Não é tu que decide que tu vai levar para a igreja. É verdade. Assim o Espírito Santo. Mas para isso tu tem que fazer a tua parte, né? Usar a ciência, né? Que é o estudo, né? Juntamente com o quê? O Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo no momento pode agir em 60%, 70%. O resto é teu, irmão. Então a ciência está aí para mostrar, provar que Deus existe. Não é então, vou dizer uma coisa para vocês. Exemplo, o cientista estuda a vida toda para provar que Deus não existe. Ele só consegue achar que Deus existe. Por quê? Porque estão usando a ciência, a lógica. Entendeu, irmão? Então, a ciência faz parte da nossa vida. Porque, que nem o irmão falou, tu se acha mais santo que todo mundo, né, irmão? Vai acontecer isso. Eu digo assim, varão, ó. Tem um texto bíblico, né, que diz assim, que pela fé, nós sabemos que os mundos foram feitos de formas, né, pela fé, para usar da fé. Sim, a ciência diz que as coisas foram feitas de tal maneira, mas nós, pela fé, nós sabemos que tudo foi feito pelo poder da palavra de Deus. Exato. Glória a Deus, a gente sabe. Mas a gente também sabe que Deus usou da ciência, varão, para construir isso tudo que a gente vê. Tudo. Entendeu? Se você olhar a ciência até no respirar, né? E olha só que bonito isso. Ele arquitetou todas as coisas. Ele arquitetou todas as coisas da forma científica, mas com o poder dele. Por quê? Porque nós teríamos que viver nesse mundo, então Deus já sabia que nós tínhamos que nos exercitar a nossa mente, igual diz um livro do livro de Eclesiastes, né? Que diz que tudo isso é para exercício da nossa mente. Para que a gente não fique parado e caia numa depressão profunda. A gente tem que estar sempre em movimento. O Espírito de Deus é movimento, Deus ele é movimento, nós somos movimento. Não estamos saindo do tema, vamos continuar nesse tema científico, falando sobre a ciência e a fé, não religião. Fé, ciência e fé. Elas andam juntas nesse mundo. Igual o pastor falou aí. Tem como tu estar 100% em espírito? Não, irmão. Não tem, porque tu também é carne. A própria palavra de Deus fala: o meu espírito não ficará junto com o homem para sempre, porque ele também é carne. E Deus colocou até um limite de anos na nossa vida, né, por causa disso, porque nós somos carne. Nós somos carne, então tem que haver tudo. Claro, nós não vamos falar de coisa muito elevada, dos projetos que talvez acontecesse se não tivesse sido a queda. Isso talvez aconteceria. Vamos falar do que aconteceu, do que está acontecendo, do que é por vir, varão. O importante é que você vive hoje, né? Se você sentir no teu coração
de pregar a palavra, se você tem uma desabilidade, tem um limite, Deus ele vai fazer você ir acima desse limite. Por exemplo, uma pessoa cega que não consegue ler, Deus vai dar a ele o conhecimento, a sabedoria, através da oração e dos resumos. Uma pessoa que analfabeta, que começou ontem, por exemplo, né, começou ontem a palavra de Deus, a conhecer Jesus, ele vai botar na mente dele. Só que nós vamos dizer uma coisa, nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Glória a Deus, pastor. Glória a Deus. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar. Nós estamos aqui para nos aperfeiçoar porque se nós ver na Bíblia, os homens de Deus se aperfeiçoaram, porque Deus não busca a pessoa perfeita. Ela chama a pessoa incapacitada para ele começar a dar capacidade, né? Para que na nossa fraqueza Deus se aperfeiçoe em nós e o nome dele seja glorificado. Igual aconteceu com Gideão e os guerreiros dele. Ó, Gideão, tem muita gente aí. Eu quero que você vença a guerra, mas o meu nome seja glorificado. A mesma coisa nós. Deus nos chamou incapacitado e nos capacitou para quê? Para que o nome dele seja glorificado. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, isso aí que ele está falando é pura verdade, né? Tanto é que o Espírito Santo já está nos conduzindo para esse tipo de fala que nós estamos tendo agora, porque enquanto ele fala, o Espírito Santo está me mostrando. O que está me mostrando? Tem muitos irmãos, né? Quando eu comecei na caminhada, tem muitos irmãos ainda hoje, né? Eu estou falando, eu comecei na caminhada, mas tem muitos começando que talvez pensem que nem eu. Eu vou deixar para os irmãos uma coisa que para vocês guardarem no coração de vocês, irmão. Glória a Deus, eu quis sempre ser santo, irmão. E aí tu acaba saindo do caminho do Senhor. Não tente ser santo na igreja, irmão. Não tente ser mais santo que o outro. Tente ser vocês mesmos, apresentável a Deus sempre, a todo momento. Seja obediente ao falar dele. Não tente ser santo, irmão. Nunca tu vai conseguir, irmão. Nunca tu vai chegar nesse nível de santidade. Porque o único que chegou nesse nível de santidade foi Jesus. Ele já desceu santo. Então nós não queremos ser santo que nem ele, nós queremos ouvir a voz dele, andar no caminho dele, porque a gente vê muita religião querendo ser religião e deixando de seguir Jesus. Nós não pregamos nossa placa, somos da Igreja Missionária de Jesus, mas a nossa placa não foi ela que subiu na cruz do Calvário, não foi ela que foi crucificada, tá? Não foi ela que veio nos salvar. A nossa placa é uma identificação da nossa igreja. Agora, quem subiu, quem foi à cruz do Calvário foi o Jesus Cristo. Esse sim, morreu para nós, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, falando de Jesus, né, irmãos? Então não tente ser santo, irmão. Tente ser melhor do que foi ontem. Olha só, tente ser uma pessoa diferente, né? Eu vou falar um versículo bíblico aqui, para dar ênfase ao que o pastor falou, tá? E eu quero também dar ênfase dizendo que a palavra santo quer dizer separado. Mas separado do que, irmão Valdir? Separado das coisas do mundo. E Jesus disse assim, ó, sede santo, porque aqueles que vos chamou é santo. Então a pessoa que ela é chamada, ela só vai ser escolhida a partir do momento que ela entra em santificação. Isso. Nós somos santos por santificação do Espírito Santo de Deus. Porque ele nos dá uma consciência de que nós temos que estar separados das coisas do mundo. Exato. Então a gente tem que buscar a santidade, glória a Deus, não querendo ser melhor que o outro. Porque nós fomos chamados para o ministério da salvação por intercessão do sangue de Jesus. Nós somos escolhidos desde o princípio do mundo, nós somos chamados desde o começo do mundo, entendeu? Antes mesmo de houvesse céu, antes mesmo de houver terra, Jesus já tinha nos escolhido. Ele nos escolheu para um ministério de santificação do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, irmão. Glória a Deus. Nada vem de nós mesmos. Igual o pastor disse, se você tentar ser santo por você mesmo, não vai ter êxito. A única forma de nós conseguir ser santo e ter santidade com o Espírito Santo é deixar que Ele nos convença do pecado, é deixar que Ele nos dê força para que nós se aparte do pecado, se afaste do pecado. Uma interessante oração do Pai Nosso, varão. Interessante a oração, já vou ler o versículo bíblico que é interessante, a oração do Pai Nosso, diz assim, ó, e não dos receios caem em... Por quê? Porque nós vamos nos sentir tentados. Se sentir tentado não é pecado. Se sentir tentado faz parte da nossa natureza. Não é Deus que nos tenta, é a nossa própria natureza. É bíblico também. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Agora, pecado, irmão, deixar de ser santo é quando você começa a cair na tentação. Quando vem do teu pensamento maquinar o mal e você pratica esse mal, já perdeu a tua santidade. A Bíblia diz aqui, ó, livro de Provérbios 4,
18 diz assim, aquele que o irmão que quiser anotar, livro de Provérbios 4:18, ele diz assim, ó: mas a vereda do justo, glória a Deus, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ou seja, a vereda, o caminho, né, que nós vamos caminhar, que é a palavra de Deus, que Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não seja por ele. Ninguém vai a Deus a não ser por Jesus. Jesus ele é o intermédio entre nós e Deus. Ele é a ponte que nos liga a Deus, né? E ele nos deu exemplo de santidade. Então isso assim, ó, que o caminho, qual caminho? O caminho que Jesus nos ensinou. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Mas aprendei de mim o que, irmão? Aprendei de mim o caminho. Qual caminho? O caminho do justo. Qual o caminho? O caminho da santidade. E o caminho da santidade é como o amanhecer de um dia. Quando amanhece o dia, pastor, não amanhece a sol. Não, está escuro, vai clareando, vai clareando, vai clareando. E quando dá o pino do meio-dia, bem ao meio-dia ali, né? Que bateu ali o meio-dia, ficou no plumo o meio-dia, o que acontece? Dia perfeito. Assim também vai ser nós. Nós estamos num caminho de perfeição, de santidade. Mas nós só vamos conseguir, irmão, alcançar esse caminho de perfeição e de santidade. Podemos conversar disso, né, Barão? O que vai acontecer? Quando Jesus vier. Agora, quando Jesus vier, se você estiver caminhando nesse caminho, resistindo à tentação pela fé, para o diabo fugir de você, para o diabo fugir de nós, quando Jesus vier, aquilo que está dentro de nós, que é santo, que é perfeito, vai se manifestar nesse corpo de imperfeição e de corrupção. Verdade. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas se eu morrer antes, irmão, se você morrer no caminho da salvação, na vereda do justo, praticando como uma luz de um amanhecer de um dia, lutando contra o teu pecado, quando Jesus vier, você vai ressuscitar no corpo espiritual de glória. E voltemos a falar de ressurreição novamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Né, Varão? Muito lindo isso, né? A palavra é bem certa, irmãos. A palavra é como uma espada, irmão. Não tem como tu sair, não, tá? Então, se a palavra diz, se é a palavra de Deus, né? E a fé é confiar na palavra, entender o que a palavra fala, né? E acreditar que ela é verdadeira. Não adianta, né, irmãos, tu ir para a igreja todos os dias, né? Alguém pregar lá todos os dias e tu não acreditar na palavra de Deus. Tu pode não acreditar no homem, irmão. Pode não acreditar naquela pessoa que está lá em cima pregando. Mas se tu acreditar na palavra de Deus, não importa o que aquela pessoa faça, deixou de fazer, tu sim, que nem o irmão falou, o momento que tu se for antes, a tua salvação está concretizada, né, em Cristo, né? Porque tu procurou o caminho, que nem o irmão falou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for por mim, né, não é por outro caminho. Não há outro caminho. Só tem um caminho. É Jesus, né? Tem que chegar nele, tem que ir a ele, né? Então é assim, irmãos. Agora o pastor falou uma coisa muito séria. Isso é muito sério que o pastor falou sobre o vaso que é usado para pregar a palavra de Deus, sobre o ministro da palavra de Deus, sobre o pregador da palavra de Deus. Irmãos, eu tenho uma tese comigo. Se eu, vamos me usar como exemplo, profetizar aqui para o pastor Sueli, tu vai receber o dom do Espírito Santo de Deus, vamos supor, de profecia. Amém? Ele está no culto, eu profetizo sobre a vida dele através da pregação e dom, né, e imposição de mão. Só que no outro dia eu me desvio, irmão. No outro dia eu paro a minha caminhada e volto a fazer as coisas lá no mundo. Aquilo que eu profetizei para ti vai cair por terra? Não. Por quê? Porque a palavra ela é de Deus, ela não é minha. Verdade. Ela não é minha. Ela não é minha. Quando um varão está pregando no púlpito, se a vida dele está errada ou não, o problema é dele. Claro, não se deve deixar. Né? Pastor, não pode, sim, não. Tem que haver uma disciplina, tem que haver uma correção, tem que haver vem cá, vamos conversar o que está acontecendo. Tem que haver isso sim. Mas se o que ele falar, o que essa pessoa falar ou profetizar é da palavra de Deus, e é Deus que vai garantir a vitória e não o homem. Não o homem. E nós temos dom. Nós só temos dom, nós só somos o bisturi que Deus usa para fazer a cirurgia espiritual de cada irmão.
É verdade. Servo de Deus. Servo de servos. Deus, nós só somos simplesmente servos. Somente serve. Servos esperando a salvação. Exatamente. Nós estamos apenas aqui para servir, né? Para servir. Para mais nada, né? Então o resto é Deus que faz, Sim. Deus que opera, Deus que cura, Deus que liberta. É Ele. Espírito Santo que Glória a habita Deus. em nós. É verdade. Né? Nos usa, né? Como Ele quer, não como a gente quer. Muitas vezes, irmãos, eu sei que já aconteceu com o irmão, mas vou contar outro testemunho. Muitas vezes eu ia em casa que eu não queria ir, porque Deus mandou ir lá. E eu nem sabia o que eu ia falar. Cheguei Glória lá e falei Deus. que Deus mandou. Então, tu é apenas um servo, só faz. Seja obediente, né, irmão? Seja obediente. Faça o que Deus te manda, mesmo que tu não saiba, mas o que eu vou fazer lá? Não sei o que fazer. Vai, que nem Moisés, não sabia nem falar. Vai, que eu te direi que tu vai falar. Ora, busca de Deus, vê se é o Espírito Santo de Deus que está te guiando. E vai, irmão. Seja obediente. Tem certeza que Deus está te mandando. Se tu tem certeza do teu coração absoluto, não, Deus está me mandando ir lá na casa de tal pessoa, vou fazer tal. Vai, porque esses dias eu estava em casa, aproveitando para dar ênfase ao que o pastor está dando testemunho, que o pastor está falando é sério, irmão. O que acontece? Eu estava em casa esses dias e me bateu uma vontade de andar. Eu digo, mas não quero andar, vou ficar em casa. Mas tu vai em tal lugar, me vê esse sentimento do coração, mas eu não tenho dinheiro nem para pegar o ônibus. Mas vai. Eu digo, vou sair de casa meio que não vontade, parecia uma coisa me levando. Porque eu voltar para casa, uma coisa me empurrava. Cheguei numa certa esquina, tinha uma parada de ônibus, o ônibus passou. E aí o Espírito Santo me tocou. Senta aqui nessa parada. Eu digo, o ônibus passou, eu vou de a pé. Não, senta na parada. Sentei na parada, tô vendo, estava um senhor longe. E esse senhor veio. Eu nunca tinha visto aquele senhor na minha vida, varão. E esse senhor veio e olhou para mim, quando chegou perto de mim e falou, perdeu o ônibus? Estava bem pertinho. Eu digo, não perdi o ônibus. E comecei a conversar. E ele sentiu do Espírito Santo no coração dele e se abriu o coração dele para mim, varão. E começou a contar toda a vida dele desde lá da infância. E de que acontecia coisas estranhas com ele, isso, aquilo, e o Espírito Santo de Deus foi me dizendo, essa é a pessoa que eu quero que converse. E, deixei ele falar, falou, e quando eu vi que estava na hora, eu falei, olha, você crê em Jesus? Eu creio. Pois é, mas Jesus manda dizer que assim é com ele. Glória a Deus. Ou seja, é aquilo que tu falou, eu não queria, mas Deus queria que eu falasse com aquele homem. Amém. Então ele me levou, terminei uma conversa, convidei ele para ir no culto, dei o cartãozinho de evangelização para ele, que eu estava na minha mão, dei o cartão de evangelização para ele, orei por ele, me levantei e disse, tá vindo o ônibus, não vai pegar? Não, eu vou para casa, já fiz o que Deus queria. Glória a Deus. Né? Isso então aí. Muitas vezes, irmãos, você vai obediência. Fazer isso, obediência, e muitas vezes inconscientemente você vai fazer coisas que você não sabe porque está fazendo. Porque eu falei tal coisa para a pessoa, porque o Espírito Santo de Deus mandou. E você falou porque você é profeta, você é ministro, você foi chamado como obra de Deus. Todos nós, todos os seres humanos, já nascemos com dons. Só que ainda não aprendeu que esse dom foi feito para usar para Deus e usa para outras coisas. Verdade. Né? Glória a Deus, nós temos a ciência ela foi feita exatamente para ser usada em favor de Deus, mas tem pessoas que usam para outra coisa. O celular, por exemplo, nós estamos usando para fazer a obra de Deus. Tem pessoas que usam o celular para outra coisa. Né? Então a gente tem que ter a consciência do que tu está fazendo. Exatamente. O equipamento que está nas tuas mãos não é nada sem a operação das mãos do homem. É verdade. Né? Ele fica parado ali. Se tu usar para o bem, ele vai funcionar para o bem. Se tu usar para o mal, vai funcionar para o mal. Glória a Deus. O que nós cristãos fizemos com esses aparelhos? Nós usamos para o bem. Pegamos as nossas câmeras, gravamos áudio, gravamos vídeos, né? E levamos para pregar a palavra de Deus. Ouvimos louvores, vimos pregações. Exatamente. Né? E o que entra na tua casa, irmãos, vou dar um exemplo. Eu vejo muita gente falar, porque aquela coisa ali está amaldiçoada, irmão. Mas... Ora em cima. Ora em cima dela. Se há algum objeto na tua casa, claro, se for uma coisa muito consagrada ao diabo, lógico, se for uma coisa muito símbolo satanista, daí eu recomendo que você pegue e queime. Mas se for uma coisa básica do dia a dia, que você desconfie que há alguma maldição ali, irmão, ora em cima. Usa o poder que o Espírito Santo de Deus e consagra isso a Deus. Assim como a gente ora pelo alimento. A gente ora pelo alimento, consagrando o alimento. Ó Senhor, multiplica, santifica. Né? As mesmas coisas. Começa a orar pelas coisas. Porque se nós for, irmão, igual eu estava falando, deixar de usar tudo que é pagão.
se nós for deixar de usar tudo quanto é coisa pagã, tudo quanto é cultura pagã que nós vivemos no nosso mundo, não há como nós vamos ter que sair desse planeta para Irmão, outro. deixa eu dizer uma coisa para continuar o que o irmão está falando. Vocês verem que é verdade. Você que está chegando agora aí No canal, no canal, né? Glória Que a às vezes Deus. você nunca ouviu falar da palavra de Deus também. Você pode estar aí também, eu não sei. Quem está do outro lado, né, irmãos? Tem muito que entendidos, muitos teólogos, mas tem muitos também que leigos, que não entendem da palavra. Isso é uma coisa para os irmãos, irmão. Consagra a tua casa a Deus É e verdade. todas as tuas coisas, tá É bom, irmão? verdade. Eu Olha vou dizer em cima uma de coisa, a tudo. pastora falou para mim, tu consagra a casa de todo mundo, pastor, menos a nossa. Eu digo, é verdade. Olha a minha falha, irmãos. Você Olha a esquece. falha minha. É. E é o que eu fiz antes Por que ela disse isso? Porque ela notou que tinha algo acontecendo na minha casa. O que tinha acontecendo? Lâmpada queimando, aparelho doméstico queimando, luzes apagando, acendendo e queimando. Um dia eu entrei na igreja, quando eu abri a porta da igreja lá, que eu ia abrir a igreja, a lâmpada lá do banheiro explodiu. Eu digo, tem algo errado aí, irmãos. Tem algo errado. Comecei a consagrar minha casa, a igreja, né? O que aconteceu, irmão? Parou, irmão. Parou. Eu não sei o que é queimar mais uma lâmpada na minha casa. Aí tu vai dizer, ah, pastor, isso aí não existe. Quer ver? Eu provo como existe. 40... Quanto tempo ficou no deserto aquele povo, irmão? 40 anos. 40 anos, né? A roupa não se desgastou, irmão. As mesmas roupas, os mesmos sapatos, caminhando em círculo, perdidos. Eles estavam perdidos porque eles queriam. Porque eles queriam. Por quê? Não foram obedientes. Mas porque eles queriam. Mas mesmo assim, Deus não deixou que se desgastasse a roupa deles. Tem muitas coisas, mas isso aí não serve para eletrodoméstico, não serve para roupa, irmãos. Pode crer que o mundo espiritual é mais forte que tu imagina, irmão. Muito mais forte. Nós estamos numa guerra, né? Estamos numa guerra. Nós não podemos esquecer que nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. Até qualquer dia desse nós vamos falar sobre a armadura do Espírito. É verdade. Nós vamos falar sobre a armadura do Espírito ali, né? Efésios 6:10, né? Nós vamos falar sobre a armadura do Espírito qualquer dia desse. Nós estamos numa guerra, irmão. E essa guerra, a única maneira de vencer essa guerra é no jejum e na oração e na consagração, Verdade. irmão. Não adiantaria de nada. Não adianta. Tem que haver santidade, tem que haver santificação. É ir ao culto, é ler Bíblia, é orar, é jejuar. Se você não consegue jejuar um dia inteiro, jejum uma manhã. Né? Começa o seu jejum à meia-noite, entrega ao meio-dia. Não precisa ser todos os dias, faz intercalado, um dia sim, um dia não, ou se não faz na segunda e na sexta, ou no sábado, conforme o dia que for melhor para você, né? Ora, busca sempre na madrugada, a Bíblia também diz, livro de Provérbios diz, eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada me acharão. Glória a Deus, é Provérbio 8:17, eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada me acharão, Provérbio 8:17, né? Tá? Ora, nem que seja uma meia hora. Nem que seja uma meia hora. Essa meia hora aí, irmão, já move o mundo espiritual. Consagra os seus filhos a Deus. Consagra teu marido a Deus, a sua família a Deus, a tua casa a Deus, seu eletrodoméstico a Deus. Tudo que você tem pertence a Deus, irmão. E o inimigo ele vai tentar nos destruir de tudo quanto é forma. Nos empobrecer de tudo quanto é forma. Nos tirar a visão de tudo quanto é forma. Entendeu? Nós estamos numa guerra. Eu não quero assustar vocês, mas eu quero assustar. Por quê? E o nosso general de guerra, ele diz assim, ó, que nós temos que ter atitudes para essa guerra. E uma das atitudes, primeira coisa que a gente tem que botar na mão de Deus é a nossa família. É que nem o irmão falou. Nós vamos falar sobre armaduras. Ele está falando tudo, vamos deixando uma deixa para nós falar das armaduras lá na frente, no próximo vídeo. Próximo vídeo, a armadura até eu vou pedir para o irmão já fazer um chamado, porque nós já vamos entrar na oração para não estender nosso vídeo. Tá boa a palavra, tá muito bom mesmo, tá gostoso de falar de Deus, porque nós sentimos aqui a presença de Deus. Eu espero que os irmãos tenham sentido a presença de Deus também aí na casa de vocês, onde quer que vocês estejam. Muitas vezes vocês podem estar no trabalho assistindo esse vídeo, vocês podem estar no ônibus, caminhando, assistindo esse vídeo, né, irmão? Espero que vocês tenham sentido a presença do Espírito Santo de Deus na vida de vocês, assim como nós estamos sentindo aqui. Né? Pedi para o irmão fazer uma chamada aí para nós entrarmos em oração, momento de oração do vídeo. Vamos entrar agora na oração, né, irmãos? Então eu peço aí que os irmãos que estejam atentos aí à oração, que queiram orar junto com nós também, cheguem para perto aí, coloque o teu pensamento em Deus, o teu pensamento no Espírito Santo de Deus aí, sabe? Vamos fazer uma corrente espiritual agora nesse momento, e eu vou estar lendo um salmo, é um salmo bem conhecido, que todos os irmãos gostam, né?
As pessoas gostam muito desse salmo. Você entra dentro da casa das pessoas, a Bíblia está aberta ou no Salmo 23 ou no Salmo 91. Esse é famoso. Glória a Deus, mas é uma bênção de Deus, que são salmos proféticos, né, irmão? Teve uma irmã que fazia ela fazia a campanha Salmo 91 na madrugada. Ela ia orar e ela lia toda a madrugada, quando ela ia orar, ela lia o Salmo 91. Que ela disse que havia uma proteção do Espírito Santo de Deus na vida dela através desse salmo. E é bom, irmão, porque aqui nessa palavra, irmão, tem poder. Então, vou ler o Salmo 23. Hoje nós vamos ler o Salmo 23, que diz assim, ó. Salmo de Davi, ali o cabeçote na minha Bíblia, né, que explica teologicamente que esse cabeçote, irmão, que eu vou ler agora, ele não faz parte do canon, entendeu? Ele não faz parte da Bíblia. São colocados em Bíblias, mas no teu cabeçote pode ser que tenha outra referência, mas na minha diz assim, ó. A felicidade de termos nosso Senhor como nosso pastor. Salmo de Davi. O salmo ele é de Davi. Glória a Deus. O salmo de Davi, o salmista Davi escreveu assim em homenagem ao nosso Deus. A honra e glória do Senhor diz assim, ó. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitai-me faz em vez de pasto, refizer a minha alma, guia-me mansamente às águas tranquilas. Por amor, ainda que eu andasse... vamos começar de novo, amado. Glória a Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas, refizer a minha alma, pelo amor, pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transbordará. Certamente que a bondade, a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Salmo 23, eu peço perdão aí para os irmãos, porque a luz estava ofuscando a letra aqui, então não consegui, né? Mas essa é a expressão certa. Glória a Deus. O Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. Então vamos entrar agora em oração. Então, um momento de oração. Glória a Deus. Os irmãos que estão aí já se preparam, vamos estar orando por vocês, amém? Glória a Deus. Senhor meu Deus, Pai maravilhoso, Senhor, estamos aqui neste momento, Pai, peço ao Senhor que o Senhor venha colocar em cada um de nós, Pai, aquele ouvinte também que está aí nos assistindo, Pai, aquele que está em sua casa, Pai, aquele que neste momento não está se sentindo bem, Pai, aquele que neste momento está se sentindo triste, angustiado, Pai, muitas vezes, Senhor, não sabe para onde ir, Pai, não tem uma direção, Senhor, direciona essa pessoa, Pai, tira a tristeza do coração, Pai, mostra para ela, Senhor, o caminho certo, Pai, o caminho da vereda e da justiça, Pai. Mostra para ela, Pai, a todo momento que você está conosco, Pai, e não deixará ela sozinha, Pai, não deixará ninguém ali, Senhor, órfão, Senhor, da Tua presença, Pai. Queremos estar, Senhor, sempre contigo, Pai, na Tua presença, Pai, não nos deixa desviar para a direita e nem para a esquerda, Pai. Maravilhoso Deus, neste momento, Senhor, eu também sei, Pai, que tem pessoas, Senhor, nesse momento querendo tirar a vida, Pai. Pessoas que não estão angustiadas, desanimadas da vida, Pai. Ei, Pai, venha nos ensinar, Senhor, viver essa vida, Senhor, plenamente, somente Aleluia. Contigo, Pai. Plenamente contigo, na Tua presença, Pai. Queremos estar, Pai. Não nos deixa, Senhor, neste momento, Pai, sozinhos, Pai. Não nos abandona. Envia anjos, Senhor, a Tua guarda, Pai, para nos guarnecer, Pai, a todo momento e a toda hora, Pai. Tira a vontade daquela pessoa, a vontade de morte, Pai. A vontade de matar alguém, a vontade de se sentir, Pai, mal, Senhor, neste momento, Pai, aquela doença que está ali naquele momento, Pai, cura pessoas também, Pai, através das nossas orações neste momento, Pai, em nome de Jesus, Pai, porque esse nome pode tudo, Pai. Aleluia. Eu estou falando que vai ser curado, porque é o nome de Jesus que cura, não é meu nome não, Pai, e eu creio na Tua promessa que deixasse para nós, Pai, aquele, Senhor, que colocasse as mãos, Pai, no enfermo seria curado, Pai, o inimigo seria expulso, Pai. Aleluia, Oh, Pai, assim eu creio neste momento, nesta hora, Pai, que seja expulso em nome de Jesus, Pai, onde estiver um demônio alojado na tua casa, onde estiver um demônio ali escondido, muitas vezes está em alguém, o demônio está usando alguém, que ele saia neste momento em nome de Jesus, porque o nome dele tem poder. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eterno Deus e soberano Pai, e Santo Espírito de Deus, Pai.
É em nome do Senhor Jesus, Pai, que nós te agradecemos por mais uma manhã na tua presença, Senhor. Aleluia. Por mais um começo de tarde, Pai amado. Glória a Eu te Deus. peço, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai, a todos os ouvintes, Pai, a todos aqueles também, Senhor, que nos assistiram, Senhor, a todos, Pai amado, Pai, que estão, Pai, nos assistindo através desse canal, Senhor. Aleluia. Abençoa também a minha família, abençoa o nosso pastor presidente, irmão Zuceli, abençoa, Deus. Pai amado Deus, Pai, os missionários de campo, todos os pastores, Aleluia. todos os obreiros, Pai amado Deus, Pai, da tua obra, Glória a Senhor. Deus. E te peço, Senhor, que continue conosco, Pai, nos abençoando e que nos dê um culto, Pai, abençoado essa noite, Oh, em glória. nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a E uma Deus. boa tarde a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Boa tarde. Glória a Deus. Uma Aleluia. boa noite, um bom dia. Não sei o horário que vocês estão assistindo esse vídeo, mas Aleluia. estejam na paz do Senhor a todo momento. Glória a Amém, Deus. irmãos? Glória a Deus. Amém.